Estamos iniciando aqui o nosso bate-papo dessa noite, nessa super quarta-feira. Recebo a doutora Deise, que é otorrinolaringologista, nutróloga, e hoje falando sobre cuidados com as amígdalas, né, Deise? Tudo bem? Boa noite, Beth. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com você e agradeço o convite. Imagina, a gente que agradece sempre a sua participação, que além de uma ótima profissional, é uma amiga que nossa já do programa, né, Deise? Obrigada, a recíproca é verdadeira. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre amígdalas, né? E que eu sei que antigamente, na minha época, a criança chegava lá pelos seus 5, 6 anos, já não queria, os pais não queriam nem saber, levava para o hospital tirar as amígdalas, adenoide, e não tinha conversa, né? Hoje parece que esse conceito mudou um pouco. Eu tenho uma pequena matéria, eu gostaria de entrar nessa matéria e você falar a respeito, se deve-se tirar as amígdalas ou não. Só vou contar uma historinha, uma piadinha que a gente brinca de otorrino, em otorrino, que a gente fala que antigamente você não podia rir perto de otorrino, porque a hora que você fechava a boca já não tinha amígdala. Mas é assim mesmo. Viu? Vamos então à nossa matéria e eu volto rapidinho com a doutora Deise. Vamos lá. Duas estruturas redondas que ficam no fundo da boca, uma de cada lado. Elas, em geral, são visíveis quando nós olhamos o espelho com a boca bem aberta e a língua para fora, ou com a boca aberta e a língua comprida pelo dedo ou uma colher. Já a adenoide é uma estrutura arredondada que fica atrás do nariz e acima do céu da boca, em um espaço chamado rinofaringe. Ela não pode ser vista a olho nu. Só é possível observá-la por meio de radiografia ou endoscopia nasal. A palavra adenoide quer dizer vegetação, pois ela parece brotar da parede posterior da rinofaringe. Tanto as amígdalas como a adenoide são feitas de tecido linfóide, um tecido responsável por ajudar o organismo a produzir anticorpos e células de defesa. As amígdalas e a adenoide costumam aumentar de tamanho até os 5 ou 6 anos de vida, pois é justamente esse o período em que entramos em contato com novos germes. Em algumas crianças, o tamanho exagerado das adenoides e amígdalas causam problemas de saúde. Nesses casos, vale a pena a cirurgia. Bom, olha, tem umas amígdalas ali. Até a gente pega as imagens, a tela cheia, né, Alexandre? Tem as imagens. Nossa, mas são amígdalas muito grandes essas aí. Bom, é pra gente... É amígdala boa para operar. Essa é boa, desse jeito, né? São bonitas as fotos. Então, agora, essa é a nossa dúvida. Hoje não se opera mais amígdalas como se operava antigamente, não. É diferente. Existe, claro, hoje alguns, você tem muito mais conhecimento, né, para saber, até distinguir, você entendeu, se está na hora, se precisa. Antigamente você não tinha determinados tratamentos, antibiótico terapia hoje evoluiu muito, né, no passado a gente dispunha de 1, 2 antibióticos, agora não, tem uma gama enorme. Tem tratamentos também, né, então você tem hoje condições até de dar uma segurada e um conhecimento melhor. O que são as amígdalas e as adenoides, para que elas servem, para que elas estão ali, como elas evoluem, né? E trabalhar em cima disso. E para que servem, então, as amígdalas? Então vamos lá. Vamos lá. O corpo da gente, mais uma vez, lindo, maravilhoso, Papai do Céu é ótimo. Fez tudo perfeito. Perfeitíssimo. Quando a gente nasce, porque assim, você tem aqui no mundo as bactérias, os vírus. O nosso sistema imunológico é que vai nos defender, não é isso? Quando a gente faz contato com essa bicharada toda, ele vai lá no arquivo e vai tirar o anticorpo específico para aquele micro-organismo e vai lá brigar e isso é a nossa defesa, né? E tenta ganhar a todo custo. Opa, por isso que não tem febre. É outro departamento, por isso que a gente não corta mais febrinha assim, deixa rolar, porque eles estão brigando, mostrando... né? Aí, o que acontece? Quando a gente nasce
você não tem ainda essa defesa tua, de você que está fabricando. Você vai trabalhar, o bebê trabalha com os anticorpos que ele pegou da barriga da mãe, enquanto ele estava na barriga, e depois do leite. Por isso também a história de amamentação. N razões. Mas da mãe passar anticorpos para o bebê. Então esse bebê, ele trabalha com esses anticorpos que vieram da mãe, e nesse período o bebê vai entrando em contato, então, com tudo que é estranho. Por isso com que toda o bebê a bicharada. com toda a bicharada. Por isso que o bebê põe tudo na boca. E a gente tem que botar na boca, tem que deixar. Claro que se tiver um negócio... Essa imagem que podia parar, né, Alexandre? Vê a imagem da amígdala para você mostrar, né? Olha, nossa, isso aí é uma amidalite aguda. Né? Bom, mas assim... Então, o que acontece? O bebê... Por falando? Vai falando. O bebê, ele trabalha com anticorpos da mãe e ele vai começar a produzir os anticorpos dele. Como que ele produz os anticorpos dele? É ele fazendo contato. Então, ele pega, sei lá, lambeu um brinquedo que caiu no chão, que contaminou. Claro. Aí, essas bactérias que estavam ali vão para o corpinho dele. O sistema imunológico dele, do bebê, vai reconhecer, vai lá e vai primeiro o exército da olhada. Eles vão, olham, veem direito, fazem identificam aquela bactéria e começam a produzir anticorpos contra aquela bactéria que o bebê fez contato, tá? Aí, esse modelinho, então vamos pensar assim, a bactéria é a bactéria Zezinho, tá? Então vai ter lá, anticorpos anti-Zezinho. E esse anticorpos anti-Zezinho, pode até tirar, se você quiser. Agora vai passando a próxima. Então assim, o anticorpos anti-Zezinho vai estar num arquivinho lá no cérebro, entendeu? Em algum lugar que vai disparar depois a parte da defesa. Quando essa criança já estiver mais adulta e tiver contato com o anticorpo, com a bactéria Zezinho de novo, vai lá o exército para olhar quem é o intruso que está ali, vai falar, você é o Zezinho. Vai lá no arquivo, vai lá, esse aqui é o exército para combater o Zezinho. E chama as células de defesa anti-Zezinho. Deu para entender? Entendeu? Totalmente, maravilhoso. Então, para que isso aconteça espontaneamente, de uma forma saudável, boa, rápida, em nós adultos, então a criança passou nesse processo de se defender com os anticorpos da mãe, fazer os contatos, por isso que não tem esse negócio de chegou da rua, vai lá e se esteriliza para pegar a criança, sei lá, chupeta não, pelo amor. Mas brinquedo cai no chão, esteriliza, não pode pegar. Não. Sabe, claro, fica um negócio muito sujo, mas não precisa ficar uma higiene normal, né? Não precisa botar a criança numa redoma de vidro para proteger, porque você vai complicar, né? A mãe que faz, o adulto que faz, a intenção é maravilhosa de proteção. Mas não vai estar protegendo nada, porque deixa do organismo ele sozinho se virar. E é isso que a gente tem que fazer. Bom, nesse período, a criança, então, ela não tem ainda a defesa dela, porque ela está produzindo. E esse sistema imunológico dessa criança vai ficar amadurecido lá por 3º ou 4º ano de vida. Por isso também que a gente não opera antes, só em alguns casos. Tá? Mas lá pelo 3, 4 anos de vida, que ele vai estar competente para ele sozinho entrar em contato com o Zezinho e falar, eu tenho anticorpo anti-Zezinho. Vai lá, entendeu? Então, demora esse tempo todo. Nesse período, alguém também tem que ajudar nessa defesa, né? Para proteger esse bebê. E Papai do Céu é ótimo, né? A gente só tem 2 lugares de entrada, né? Pro nosso corpo, a parte inferior, nariz e boca. Os outros orifícios, tipo orelha, ele é orifício aqui, mas ele para no tímpano. Então, coisas que realmente você vai para dentro do teu corpo, de entrada, você só tem esses 2, né? O nariz e a boca. E o nariz e a boca, de entrada, né? Então, o que acontece? Aqui eu falo, são 2 janelinhas, né? Então, Papai do Céu botou 2 guardinhas lá atrás. Aqui é um portão. Aí ele botou 2 guardas enormes aqui. Tá certo? Então, amígdalas e adenoides, elas são do mesmo tecido, pertencem ao mesmo canal, ao mesmo anel linfático, que é o que você falou, né? Exatamente, muda o tamanho
tá? Então aqui é grandão, tem que ser grande, aqui é menorzinho, tem só uma pequenininha, ok? Então isso é a natureza que é perfeita. Então acontece que na respiração, né, e no contato com esses micro-organismos, né, então rola toda a defesa do leite da mãe, do anticorpo da mãe, mas a defesa que ele está fazendo e a amígdala e adenoide. Por isso que se fala que a amígdala e adenoide é defesa de organismo. E é, tá? Mas aí começam a vir as confusões e muitas controvérsias. Você vê, a gente tem algumas coisas, medicina é uma ciência, e é claro, como toda ciência, e como tudo na vida evolui, não Claro, é? O conhecimento vai aumentando e vai evoluindo tudo. Não se diz nem jamais, nem nunca, né? E 2 mais 2 nunca é igual a 4 em medicina. E o que é verdade hoje é mentira amanhã, vice-versa, e assim vai. E aí, você tem antigamente, porque como aqui é porta de entrada, e ela que vai defender, então é claro que todo mundo, ainda que não tenha um sistema imunológico totalmente competente, você vai tentar uma amidalite de repetição, né? O problema, antes, infeccionava muito, e a cada infecção ela cresce um pouquinho. Não, ela cresce no momento, porque ela incha, ela fica entumecida, e depois ela desincha um pouquinho. Mas vai formando fibrose, então ela nunca mais fica nada. Né? Tamanho normal, ela não fica no tamanho mais normal. Isso. Aí, quem teve infecções normais, vai dentro do esperado, umas 2 por ano, tudo bem. E enquanto esse sistema da criança está evoluindo, e ela tem uma ou outra infecção, quando ela chegar depois dos 4 anos de idade, amígdalas e adenoides já não têm a função que tinham, porque a partir daí o sistema imunológico da criança já está competente. Completo. Então ele vai se virar agora de outra maneira. Ele não precisa mais. Em medicina, tudo que não usa atrofia. Isso também é uma verdade. Então, se não teve um processo de infecções de repetição, aonde foram normais as coisas de defesa, essas 2 estruturas elas começam a regredir e somem. Então, lá pela adolescência já acaba não tendo. Você pega adulto, que você olha e fala, você operou, de sanguezinho que não tem mais nada, some. Verdade, eu não sabia disso. Que não disso. usa atrofia, é um ditado antigo e verdadeiro. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você quer terminar? Posso? Assim, Isso, por favor. Então, assim, você vê, essa é a evolução de uma amígdala normal. Quando que se opera? Aquelas amígdalas que vocês mostraram ali, que legal, acho que para o pessoal de casa que às vezes não tem muita ideia como é uma amígdala, é exatamente aquilo, mas aquelas, elas são hipertróficas, são amígdalas cirúrgicas, todas estão muito grandes, a ponto de você ver uma encosta na outra e obstrui, então aí a criança vai ter, mesmo adulto, às vezes você pega adulto ainda com essas amígdalas, tem problema de deglutição, então a criança não come, enjoadinha, se engasga com facilidade, respirar mal, ronca, baba, porque dorme de boca aberta. Ou seja, tem os comemorativos, não. Aí você tem que operar mesmo, tem que liberar. Hoje a gente opera basicamente em 2 situações. Uma é realmente quando elas não entram em involução, ou não dá tempo da gente, porque você vai falar assim, veja, mas se elas não vão evoluir, para que opera? Espera evoluir. Só que o momento, enquanto ela ainda está muito grande, você tem um monte de coisa que não é legal para o desenvolvimento da criança. Então ela não dorme direito, então ela não vai crescer direito, porque ela não libera o hormônio do crescimento legal, ela vai roncar, ela vai babar, ela vai entortar os dentes, ela vai ter bronquite, porque ela não respira pelo nariz legal, ela respira pela boca, então ela vai ter bronquite. Quer dizer, então ela tem um monte de coisas, não raciocina legal, porque diminui a concentração, rebaixa, porque é uma criança que respira pela boca, né? Então, você põe tudo isso na balança de um troço que não vai servir para mais nada, então tira. Tá? Então, quando você tem uma hipertrofia acentuada, que é no caso ali que mostrou ali só das amígdalas, mas como é o mesmo tipo de tecido, raramente você vai ter amígdalas grandes com adenoides pequenas. Ou ao contrário. 2, né? Normalmente, elas caminham normalmente juntas em tamanho. Às vezes tem, entendeu? Mas normalmente nessa faixa etária elas caminham juntas. Então uma tá grande, você nem precisa às vezes fazer determinadas coisas, já encaminha para cirurgia, porque não tem como. Então é isso. E depois, assim, uma outra coisa que a gente faz para cirurgia são amidalites de repetição. Tá? Então, assim,
aquela criança ou aquele jovenzinho, às vezes é um adulto, ele sai de uma infecção, não dá um mês, ele já está de novo. E aquilo, cada vez mais aquilo cresce, faz fibrose e não vai diminuir. Então vai ficar obstruindo, aí vem tudo, então se opera. Desculpa, nessa amidalite de repetição, existe uma bactéria que é muito frequente de dar amidalite, que o corpo da gente, na hora dessa produção do anticorpo, ela meio que reconhece esse antígeno dessa bactéria como uma fibra cardíaca, a fibra normal. Então ela produz anticorpos e esses anticorpos vão atacar o coração, que é a tal da febre reumática. Então você, para fazer a profilaxia em pessoas que têm amidalite de repetição, tira logo. Então também a gente faz isso, né? Enfim, e todas as causas de obstrução. Tá? Criança que não respira, criança que tem problema de concentração. Mas nem sempre tem febre. Às vezes tem amidalite. Porque eu tenho um caso que é bem recente do meu neto. Ele não tinha nem um aninho, faz mais ou menos não faz um mês, uns 20 dias ele tirou as amígdalas e adenoides. Operou? Operou. Com um ano? Não tinha nem um ano. Ah, tá. Porque a médica disse que estava no tamanho já no último grau. Devia estar... No último grau. Então ele não dormia bem. Não come, se engasga, não totalmente. É? Fica chorosa. E mas desenvolve. Né, minha nora não sabia disso. Que as amígdalas estavam desse tamanho. Porque não fazia febre dele. A febre é um outro assunto, né? A febre é a briga do antígeno, quer dizer, da bactéria, ou do vírus, enfim, que o corpo entra em contato, e a defesa. Então aí vem o exército de anticorpos da gente, e eles começam a brigar. Aí libera um negócio chamado fator de necrose tumoral. E isso se traduz em temperatura elevada. Então toda vez que tem uma febre, você sabe que está tendo um combate lá dentro de antígeno anticorpo. Por isso que hoje não fica se cortando febre, setor direito. Porque como imagina, dois exércitos brigando, e de repente alguém fala assim, pausa pro cafezinho, que é a hora que a gente dá um antitérmico. Aí todo mundo que estava naquela euforia de brigar, aí vai, então volta tudo preguiçoso, né, para brigar de novo. Então mais ou menos isso, né? Mas agora tem pessoas que não fazem muita temperatura. Agora, com mas um pode ano ser, também, por exemplo, essa ele não grande briga dele, ele ainda não tinha o sistema imunológico totalmente competente para ter tão grande a briga para liberar... Mas se ele teve já outros sintomas, outras amidalites, e por exemplo, minha nora nunca deu antibiótico para ele. Você acha que pode ter sido... Não tem nada... De não ter dado de não ter dado? Não. Ou é já uma característica dele mesmo, né? Cada caso é um caso, né, Beth? É difícil de falar. É meio raro a gente operar com um ano. Então tem idade, né? Porque elas é que estão nesse processo da defesa, tem que da fazer, briga. Ela é então, preocupou um pouco ela é a frente, né, da batalha. E preocupou a família porque foi na anestesia geral. Tem que ser. Então, entubado. Por Mas que anestesia geral? Porque com local... Só poderia ser. Né? Nem com adulto. Eu acho que é legal anestesia geral. Eu sou fã de geral pra tudo, né? Eu quando eu faço, eu sou paciente. Eu quero dormir. Eu brinco, eu falo, em algum lugar eu vou acordar, né? Aqui lá não importa. Mas eu quero dormir, esse negócio de vir, né? Mas a local eu acho estressante pro paciente. Apesar que hoje a gente também dispõe de alguns medicamentos que dão uma chumbada. Sedativos, né? Então você seda, o paciente na verdade ele acaba dormindo no sono superficial e você faz o anestésico local. Com a geral, a pessoa realmente relaxa bem, fica mais o cirurgião fácil, ele né? fica mais à vontade, ele não tem que se preocupar em ficar também papacando, conversando, tudo bem, de paparica, conversa com o paciente, a gente faz de monte. Mas normalmente até o doente dormir, depois que dormir você vai lá, se lava, entra e opera, né? Mas quando é local é mais complicado. O local com o paciente acordado, então, hoje eu tenho pena dos pacientes, porque eu acho meio traumatizante para ele, né? Mas hoje... Mas com criança você não faz tempo. E faz pouco tempo, mas ele já é outra criança, viu? Com certeza, desenvolveu. Já passou a dormir, porque até hoje ele não tinha dormido à noite. Olha que pecado, Não dormia, ninguém dormia naquela casa. Eu o que é ter amígdalas e adenoides grandes. Aliás, mudaram de nome também, nova nomenclatura, são tonsilas. Já se chamava tonsila no passado, e aí voltou, e agora é tonsila faríngea.
para adenoide e tonsila palatina. Só curiosidade. Mas aí dizem que quem palatina tira... Então é mito que dizem que quem tira a amígdala vai acabar sofrendo de faringite? E que é muito pior? É um mito isso ou não? Não, não é mito. A faringe é a estrutura aqui, né? Lá no fundo, aquela parede, quando você abre a boca, que você bate o olho assim, você vai ter a úvula, que é a campainha, e lá no fundo a parede mesmo, aquela parede que tá aqui, é a faringe. Que ela vem, dá pra pegar aqui? Pra minha pecinha, que aliás você tem uma nessa, mas aqui é que eu vou mostrar, né? Não sei como é que você vai funcionar. Ah, isso, legal. Então você vê, você tem o nariz aqui, a boca está aqui nesse espaço, separa o nariz da boca, é o céu da boca. Então, aqui atrás do nariz, porque o nariz ele vem até onde termina o céu da boca, ele é duro, e lá no fundo é molinho. Então, onde termina o osso é onde o nariz termina. Então, para trás do nariz, toda essa estrutura, isso tudo é a faringe. Por isso que fala em rinofaringe, que é esse espaço aqui, aonde é atrás do nariz, que o nariz é rino. Aqui na boca é orofaringe, de oral, e aqui para baixo é hipofaringe. E depois já dá o nome de laringe. Na verdade é uma tubulação só. E que muda de nome, né? Então o que acontece? Aqui para cima do nariz, atrás do nariz, para cima do céu da boca, aqui está fixada a adenoide, a tonsila faríngea. E as amígdalas estão aqui embaixo. Entendeu? Então você vê aquilo que eu falei. A boca é uma estrutura maior, então tem amígdalas maiores e aqui 2 buraquinhos pequenos, então você tem as tonsilas faríngeas, a tonsila faríngea aqui embaixo, tá? E aí ela inflama. Então, ela é a batalha de frente, né? Ah, então, desculpa, eu fugi. Então assim, a faringe está aqui. E a amígdala, ela está localizada, agora pode passar para mim. A amígdala, então, está localizada o que? Elas estão aqui, né? Tem a faringe e a amígdala está aqui. Ela só é uma outra estrutura anatômica junta. Sim. Então, você tem faringe aqui, a amígdala está aqui. Quando você tem amidalites, com certeza você tem uma injúria nessa faringe. Então, você já tem uma faringite. Quando você retira essa amígdala, a faringite já está aqui. Entendeu? Então, sempre que você opera a amígdala, é legal você fazer um tratamento de faringe. Ah, é? Tá? Senão a tua faringe continua ruim. É onde o pessoal fala, né? Ah, eu operei a amígdala e continuo com dor de garganta. São coisas diferentes. É que casualmente tudo estava no mesmo buraco, né? Amígdala e faringe estão aqui. Entendeu? Aí tá, você tira as amígdalas. E você tem uma pessoa que tem nariz entupido por outros motivos. Tem rinite, um desvio de septo, tem polipose nasal, um cara que chupa os peitos, tá doido, que entortou tudo, que ele acostumou a respirar pela boca, mesmo ele tendo um nariz legal para respirar, mas não para. Porque o nariz, ele tem o filtro dele, ele tem os cíliozinhos, ele tem o muco que é... Enfim, ele tem proteção para te ajudar a não ir coisa sujeira, poeira, bactéria lá para baixo. Quer respirar pela boca, tudo que entra e bate na tua faringe. Né? Então vai entrar, quem não respira pelo nariz, vai entrar um ar seco, frio e poluído. Então tudo isso, aí a linha de frente vira a própria faringe, né? Então essa coitada vai sofrer também. Então não necessariamente é depois que opera só a amígdala, falar, eu operei a amígdala e agora eu tenho faringite, né? Entendeu? Essa faringite, quando tinha amígdalas ruins, ela já existia, isso é um ponto. E os outros tais fatores, que às vezes se opera as amígdalas e até as adenoides das crianças, né? Mas não se dá a continuidade do tratamento para que restabeleça uma respiração pelo nariz legal. Você tem que seguir esse paciente depois para ver, porque, entendeu? Se ele está fechando a boca e está fazendo bem pelo nariz. Como a criança já não respirava antes, porque tinha 2 adenoides lá atrás entupindo tudo, ele acostumou a respirar pela boca. Então ele tem ele mexe musculatura diferente para respirar pela boca. Então você libera o nariz, mas ele continua. Então você tem que, vai para uma fono para fazer terapia, entendeu? De ensinar a criança a fechar a boca e respirar pelo nariz. Porque se continuar respirando pela boca, vai ter faringite.
Deixa eu passar a pergunta do Elvio Sinclair, que liga todo dia aqui pra gente. O que causa a faringite? Qual o melhor tratamento? Tudo bom? Eu acho que eu acabei de explicar. Isso Esse monte de coisa que independe de amígdala, mas é tudo isso. Normalmente a faringite ela é problemática por um problema nasal. Vai atrás, se você tem ou conhece alguém que tem, vá atrás do nariz para ver se é um nariz competente, se ele realmente está fazendo a função dele. Se não tiver, você vai abrir a boca, vai respirar pela boca e vai ter faringite. Tá legal? A Francisca Pereira, São Bernardo, Rudi Ramos, ela diz assim, a cautelação da carne esponjosa é a melhor solução para a cura do adenoide? O nome dela? Francisca. Oi, Francisca, tudo bom? Então, assim, também só orientando, agora só orientação. Esquece esse nome de carne esponjosa, porque a gente não tem nada no corpo da gente que se chama assim, tá? Isso é só uma orientação de profissional, porque eu acho que tudo tem nome certo, né? Que nem a gente tem o nome da gente, tudo tem que ter nominho certo. Isso aí ficou usual, que o pessoal chama adenoide de carne esponjosa. E isso eu traduzo como obstrução, né, nasal. Aí quando a pessoa é adulta, não tem mais adenoide, chega no consultório, o nariz entupiu por outros motivos e chega, eu tenho carne esponjosa, tá? Então esquece nome, então o que você está se referindo é a tonsilofaringe ou adenoide, certo? Quer saber se a cauterização é a melhor solução? Não existe, porque a adenoide, ela tá, ó, o nariz, ele não é só o bonitinho de fora, o nariz ele é daqui, aqui, então ele é comprido. Você tem, aqui já começa a faringe e a adenoide, ela tá mais ou menos nessa altura aqui. Não existe uma cauterização de adenoide. Tá? Você não tem como chegar com cautério lá na adenoide e cauterizar para assumir como se fosse uma verruguinha, entendeu? Você tem alguns tratamentos, tem alguns líquidos que se pinga em nariz para tentar passar pela adenoide e ela dá uma retraída e às vezes dá uma diminuída. Você tem, antes mesmo de partir para a cirurgia, a não ser que seja aquela amígdala que nem nós vimos no começo das fotos, aquelas que são já desse tamanho, uma em cima da outra. Aí, minha linda, o negócio mesmo é fazer a cirurgia para todo mundo ficar em paz, tranquilo, saudável. Mas às vezes você tem assim, entendeu? Passa o ar um pouquinho, a gente faz uma fibroscopia óptica, que é a endoscopia que você falou, faz pelo nariz, vê que dá para passar fibra e tal. Então, existem alguns tratamentos clínicos que a gente pode lançar a mão para uma terapia antes de pensar, de bater o martelo mesmo na cirurgia, né? Você primeiro trata e vê o que acontece. Os resultados são interessantes, dá um resultado muito bom, sim, tá? Tá bom. Deise, quero agradecer muitíssimo a sua participação. Foi um ótimo esclarecimento. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo conseguiram entender muito bem, porque você tem uma boa oratória. Você fala exemplificando, então todo mundo entende. Os soldadinhos, então, ficaram ótimos, né? E, Deise, eu gostaria que você deixasse um contato, por favor. Quer que eu dê o seu contato? A clínica é aqui em Santo André, Santo André, né? O nome da minha clínica é Intel, INTO, né? Que é o site. E tem o site, Fica aqui na rua... É na Dom Pedro, no Segunda. Esquina com a catequese lá no RUC, do Prédio Verde. Do Prédio Verde, isso mesmo. 4992-7111. 4992-7111, número de telefone. Quiser falar com a Deise, agendar um horário, ela está lá à disposição de segunda de terça a quinta. De terça, quarta e quinta, sexta de manhã de vez em quando. Tá bom, Deise. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi agradeço ótimo, você, viu? Luiz, agradeço a todos e... Então, a próxima, obrigada, viu? muito obrigada e Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, 2013 maravilhoso, sempre, né, juntos e com muito amor no coração. Isso aí, muito obrigada, viu? Gente, vamos uma pausa e volto rapidinho com o professor Dena, que é mago, tarólogo, está prontinho para receber as suas perguntas. Ele faz orientação através das cartas do tarô. Vamos à nossa pausa, eu volto rapidinho, até já. Foi bem bacaninha. Gostei.